Olá, eu sou o Walterson Mengali e hoje vamos apresentar No Foco, a verdade nua e crua. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Hoje a nossa convidada é Ivanice da Silveira Santos, tem 60 anos, filha da dona Antônia Joaquina e do João Alves, irmã de 10 irmãos, certo? Certo. É a sexta filha, graduada em contabilidade, pós-graduada em gestão de recursos humanos, saúde pública e gestão de saúde. Tudo bom, Ivanice? Seja bem-vinda. Tudo bem, Walter. Isso, É Val, né? É Val. É Val, é melhor falar assim. Tudo bem, é uma grande honra estar aqui, satisfação, né, de estar participando aqui no Foco, né? Isso. E bora lá, né? Bora lá. Então vamos lá. Recentemente você também ganhou o título, né, de cidadã limeirense. Conta um pouco pra gente aí dessa questão desse título, Ivanice. Bom, foi um projeto, né, da nossa vereadora Isabeli, e desde o ano passado ela conversou, colocou o projeto e foi muito legal mesmo, porque já tem mais de 40 anos que a gente mora em Limeira e tem todo um trabalho, né, junto à comunidade. Eu participo da comunidade, sou da Paróquia Menino Jesus, da Nossa Senhora da Graça. Também atuo na paróquia na comunidade de Santa Baquita. A gente tem toda uma questão social, né, junto com o pessoal do Rubi, junto com a sociedade e na categoria bancária também, né? E conhecer e ganhar esse título, né, é uma honra, né, porque mostra, né, a realidade, a conexão, né, que você tem com Limeira, que é uma cidade que tem uma grande importância aí. Mas eu né, fiquei muito honrada, muito feliz, emocionada, minha família também, porque o meu irmão recebeu o ano passado. E esse ano eu tô recebendo aí. E assim, é muito legal mesmo, porque é uma questão de reconhecimento e também assim, que Limeira é a minha cidade, né? É como do coração, né? Do coração ali, lógico, vim do Paraná, né? Nasci em Perobal. Legal. E meus pais, minha mãe é pernambucana, meu pai é sergipano, né? Muita luta, a gente sempre teve muita luta, meu pai sempre deixou bem claro, honra seu nome, minha filha, né? Porque o que nós temos é o nosso nome, eu fico até emocionada. Legal. Porque a gente tem o nosso nome. Então, a gente sempre trabalhou muito, né? E com muito orgulho. E eles sempre estiveram à frente, ensinando os valores de ser pessoa e ser humano. Isso é ótimo. Eu fico emocionada. Né? Não, mas é bom. Isso, é exatamente isso aqui é para a gente poder, né, contar essa história. E nós queremos ouvir a sua história, né? Até saber, você que falou dos seus pais, né, da sua mãe, seus irmãos. Né? Então é importante a gente ouvir essa história porque, né, a gente gostaria que o pessoal de Limeira conhecesse mais Ivanice. Porque as pessoas veem a Ivanice bancária, presidente do sindicato, né, aquela pessoa pública, mas também às vezes é importante as pessoas saber de onde veio a Ivanice, né, quem foram os pais, qual ensinamento teve, porque acho que as nossas raízes, né, vêm dos nossos pais. Né? Essa questão de, o nosso tem que honrar o nosso nome.
né? O nosso nome é a única coisa que nós temos que precisa ser honrado. Conta pra gente mais dessa história pra gente, Vanice. Eu sempre... E pode se emocionar, tá? Aqui não tem... Pode se emocionar, fica à vontade. A gente, né, sempre trabalhou muito. A minha mãe fazia bolinho, eu vendia bolinho. Quantos anos você tinha nesse período? A gente... Infelizmente, hoje eu faço a luta da criança e adolescente, porque toda criança tem que estudar. Sim. Né? Tem a idade certa para estudar. Eu participo da comissão também de erradicação do trabalho infantil, mas naquela época eu era bem criança mesmo. E a gente começou a trabalhar muito cedo. Então, vendi bolinho, vendi sabão, minha mãe fazia tudo para ajudar a inteirar a renda, né? Mas uma das coisas muito importantes que a minha mãe sempre deixou bem claro é: não pare de estudar, minha filha. Exatamente. E cobrava da gente, viu? E você tinha horário de lavar louça, horário de fazer as vendas do bolinho e horário de estudar. Então, ela sempre lutou muito. Nós moramos no sítio. Minha mãe trocava frango, naquela época, com o meu tio, por caderno. Então, assim, a gente sempre foi... Sempre teve a luta, né, pela questão da educação. Da educação. Então, ele trocava... O incentivo dos pais, né? Sim. Isso é muito importante. Vinha para a cidade, trazia frango para o meu tio, que meu tio tinha um armazém, para a gente ter o caderno, porque não tinha, nessa época, que era fornecido caderno pelo governo, né? Então, fazia essas trocas para que a gente pudesse ter o caderno e pudesse estudar. E, então, assim, a gente tem o maior orgulho disso. Depois nós viemos, trabalhei em loja de calçado lá no Paraná, trabalhei em loja de cosmético, depois viemos para Limeira, né? No final de 79 veio eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, já estava, tinha as outras que já estavam casadas, e com todos os meus irmãos menores, né? E a gente sempre foi assim, eu e minha irmã Fátima, a gente era as mais velhas nesse momento, então tinha que cuidar dos mais outros, novos, mais né? novos. Eu sou o caçula da minha família, então eu fui cuidar pelos meus irmãos mais velhos, né? Então tenho até hoje uma gratidão, e quando a gente se encontra, a gente tem aqueles momentos, né? Sim. É muito bom. Que são ótimos, né? Porque eles contam as histórias, a gente era pequeno e não lembrava, né? E as minhas irmãs outras já estavam casadas, então assim, quem sempre ficou aquela, quem é mais velho cuida dos outros, né? Isso. Então a gente sempre teve assim, nós somos muito unidos, os nossos irmãos, né? A gente se reúne sempre. Isso é bom. Então acaba se tornando uma família muito grande. E depois meu pai já tinha feito inscrição, por isso que é importante a moradia, porque meu pai já tinha feito inscrição lá para as casas próprias, fomos morar nesse bairro popular, que é no Secap, e a gente andava muito a pé, porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, mas a gente não deixava de ir para a escola, não deixava de trabalhar, e sempre na comunidade, participei de comunidade eclesial de base, legal, né, na igreja, junto no social, né? Então, sempre atuando assim nos movimentos, sempre, né? Indo para reivindicar asfalto para o bairro, melhoria, então, centro comunitário. Desde a sua adolescência, né, tem esse... Né, incentivado também pelo seu pai, essa questão da luta, né? Pela moradia, pelo bem-estar social. Então, isso é muito importante, sempre foi o incentivo dos pais, né, para que as crianças estudem, né? Você colocou a importância, né? Mesmo adolescente, precisou, né, iniciar o trabalho cedo, mas você sempre teve sua mãe, né, que, né, e ela nunca deixou de deixar falar, não, a escola é mais importante. É importante, é isso mesmo. Porque ela o conhecimento é uma das coisas que ninguém nos tira. E eu acho legal assim que ela sempre colocou isso, e meu pai também assim, minha mãe sempre mais, que o homem assim normal, mas meu pai junto, e minha mãe falava assim, o saber e o conhecimento, minha mãe era uma pessoa muito iluminada e sábia. Ela falava assim, o saber e o conhecimento ninguém tira de você. Exatamente. E meu pai era muito esperto em conta. Ele não sabia ler, mas ele fazia aquela juntando beabá. E ele falava assim, menino, o que você está aí fazendo na escola? Por que você não lê direito?
Então, quer dizer, a gente sempre teve uma cobrança, né, da parte deles, que estudar é em primeiro lugar e ninguém tira de você. Então, a educação ninguém tira seu. Você pode não ter dinheiro, mas é importante, o conhecimento é seu. Exatamente. E assim, eu participei da comunidade jovem, grupo de jovem, tocava violão. Hoje só arranho um pouquinho, né? Uma hora dessa, quando eu estiver lá em Limeira, vamos lá na casa da Ivanice lá para poder ela tocar um violão pra gente, né? Fazer uma resenha. A minha filha é cantora também, trabalha aí com marketing também, legal, né? bacana. Ela também tem aí seus desafios, né? E depois disso, estudei no Gabriel Peose, fiz o técnico em contabilidade, né? Eu falava assim, vou fazer o técnico, porque se eu não conseguir fazer a faculdade, eu tenho o técnico. Certo. Né? Então, eu pensava em estratégia, né? E depois a gente, através da luta do sindicato, eu não era ainda, mas pelo sindicato, conseguiu o bolso, o banco começou a dar bolsa, consegui fazer... Um incentivo para poder estudar e se aperfeiçoar ainda mais, né? Eu fiz o técnico em contabilidade e fiz o magistério também, o magistério básico, né? Legal. Então, assim, eu esqueci de pôr aí, mas eu também sou professora, Opa, formada no magistério também. Bacana. E depois eu fiz a minha graduação em contabilidade, né? Visto que o banco, olha só que é feio, né? Mas o banco naquela época, ele só dava bolsa quem fizesse na área. Então, era só contabilidade e administração. Aí, como eu tinha feito o TEF, falei, vamos terminar, né? De pegar aí o bacharel. E depois disso, consegui fazer... isso já estava casada, mas fiz minha faculdade, fiz a minha pós-graduação em gestão e recurso humano, né? Porque a gente vive no meio das pessoas, então é importante a gente saber gestar. Importante falar, né, também Ivanice? de conhecimentos. E depois que as mulheres casam, não desistir dos seus sonhos, né? Não. De continuar batalhando, estudando, né? Buscando também um aprimoramento próprio, né? Isso é importante. Né? Então, eu nunca parei. É isso, tem que sempre buscar evoluir. E sempre, assim, com muita conversa em casa, com o marido... Né, o Paulo, meu marido, ele sempre foi muito parceiro, né? Então, hoje eu tô indo para tal coisa, não sei que hora que eu chego. Então, vai adiantando a comida aí. Tá certo, então, é assim, isso. Né? É a tarefa dos dois, né? Cuidado lá. Se a gente... E daí depois, eu entrei no banco em 85, até hoje estou no banco, né? Sou bancária, sou do Banco Bradesco. Hoje eu estou presidenta do sindicato dos bancários de Limeira. Antes de mim, que antecederam, teve muitas mulheres fortes, né? Engraçado que, né, o legal dos sindicatos bancários, e aí a gente consegue ter isso aqui em São Paulo e também no estado, né? São mulheres, a participação efetiva, né? Acho que uma vez também que o grande efetivo dos bancos são mulheres, né? Mas a gente tem aí majoritariamente mulheres nas presidências, nos grandes comandos, né, tanto do sindicato quanto dos bancos. Isso é bem interessante. E lá no nosso tem uma particularidade, assim, que desde a fundação do sindicato teve só 2 homens que foram presidente, um nem terminou o mandato. Depois veio a Neide, veio a Fátima, veio a Dalva, a Ana Lúcia, que hoje ela está na Secretaria-Geral da FETEC, e hoje é eu. Legal. E a Fátima sempre foi um exemplo para mim também, assim, sabe? Uma referência pela força que ela trazia. E aquilo me inspirou. Em 98, eu fui convidada por ela para ir para o movimento sindical. A gente conversou bastante, porque a gente sabe que o movimento sindical, ele consome bastante da vida da gente e também, assim, é público, você se torna uma pessoa pública, Exatamente. Né? Mas a luta é garantir o direito sempre foi, né, de garantir o direito de igualdade de oportunidade, de um salário melhor, porque eu sempre falo, eu também fiz ergonomia, só não peguei o certificado, mas fez. fiz ergonomia do trabalho.
atuo muito, nós, o sindicato, tem a questão de participar, e eu também gosto muito de participar dos espaços de poder. O que é o espaço de poder? São os conselhos. Né? Inclusive, a gente conversa com o pessoal nos bairros para fazer o conselho local de saúde, para participar das reuniões de educação. Né? A gente vai incentivando a população que ela venha junto, porque esses espaços é onde que a gente discute as nossas necessidades. Então, a gente, sim, eu já fui conselheira estadual de saúde, representando a CUT, né, no estado, representando a FETEC, conselho municipal, sempre atuei no conselho municipal. Hoje eu não estou, porque tem aquele período de mandato, então ano passado teve eleição. Aí você... A gente fica um mandato fora, depois volta. Vani, já aproveita, manda um recado, isso aqui para o pessoal de Limeira. Qual que é a importância de participar dos conselhos participativos da sua cidade? É de extrema importância, visto que você fiscaliza, ajuda a ver o que é melhor para aonde está e cada bairro. Então, na saúde, por exemplo, tem os conselhos local. É importante que a população se organize e vai lá discutir como que está chegando a saúde no seu bairro, o que pode ser melhorado. Então, essa é a importância de participar. Na educação, da mesma forma, os conselhos são abertos. No conselho do idoso, nós temos que discutir hoje as condições da pessoa idosa, né? Visto que a gente está vendo que uma sociedade está começando a envelhecer mais. Então, precisa ir ocupando esses espaços para que a gente possa melhorar e para que as políticas públicas ela cheguem na onde que mais precisa, que começa pelos bairros. Né? Então, a importância de você participar desses espaços é justamente para que as políticas públicas, as ações, e que elas sejam executadas. Legal. Então, pessoal de Limeira, tá aí o recado da Ivanice, a importância de participar dos conselhos, né, populares, que são conselhos que é onde a população fiscaliza. Sim. E aí a gente vê, Ivanice, que às vezes as pessoas vão lá, votam, às vezes não, a grande maioria, né? Votam e depois não acompanham, né? O gestor, o prefeito, os vereadores não acompanham, né, o que eles estão fazendo. E aí depois de 4 anos ou em 2 anos, eles vão querer cobrar. Então, né, é importante que a população participe desses conselhos. É importantíssimo, porque no dia a dia você vai vendo a execução do serviço. Está sendo realizado? E ali, eles são abertos, você não precisa ser conselheiro, mas você pode ir nas reuniões. E pode ver o que seu bairro precisa. É na questão da iluminação. Mesmo você falar assim, saúde não vê, a saúde ela engloba tudo. Você tem a questão, não é só médico e remédio, mas você vê a mobilidade, você vê a questão, se tem um buraco na sua rua, aquele buraco causar acidente, aonde que vai acontecer? Nós vamos ter problema com o social, que a família vai ficar, de repente, um arrimo de família ali, ou mesmo não sendo, vai ter um desgaste no SUS. Se não consertou o buraco, vai ter um desgaste no SUS. E, além de tudo, a família vai ficar lá, que vai precisar de remédio, de repente vai ficar acamado. Olha a questão psicológica e social que sofre. Então, por isso que é importante você ocupar todos esses espaços. Né? A cultura, o Conselho da Cultura, porque é importante você estar para dar oportunidade de discutir, principalmente os nossos jovens, né, os músicos, a questão de artistas, os artesãos. Então, é importante que esteja nesses espaços, que nós não podemos ficar também só reclamando, mas sim tem que fazer nossa parte. Né? Felizmente tem alguns governos, ou a grande maioria, eles não querem que a população participe, não querem que a população fiscalize, e é importante. Mas não é diferente. Vanice, você como presidente aí dos sindicatos bancários de Limeira, né, o que o sindicato tem feito nesse sentido? Você tem falado, né, que você participa dessas ações, e o sindicato? Como que o sindicato atua também para poder ajudar e conscientizar, né, as pessoas em torno dessas pautas? A gente fala bastante. O sindicato, todos nós diretores participamos
desses espaços, né, conforme tem, a gente vai participando, é da mulher, é da educação, é da saúde do trabalhador. Eu faço parte do grupo gestor da saúde do trabalhador e da trabalhadora, né? Me chamam hoje, nem eu não estou como conselheira municipal de saúde, mas o sindicato está lá com a cadeira, né, em nome do outro diretor, mas eu não deixo de participar, a gente não deixa de discutir, né, para garantir, a gente é um grão de areia nesse universo, mas esse grão de areia nós somos que nem aquela formiguinha, né, a formiga que pica, né, e aí a gente vai fazendo essas discussões e para tentar melhorar, não só para mim, para minha família, né, mas para toda a sociedade. Aproveitando que a gente está aqui no nosso podcast, no Foco, a verdade nua e crua, qual que é uma verdade que acho que os governantes, vereadores, pessoas públicas de Limeira precisam ouvir? Da Ivanice, fala pra gente. Que respeite o cidadão e que faça mais. Não dá para ficar dessa forma. Muito faz de conta. Não dá. Então, fica como se fosse maquiando, né? Então, não dá. Tem que, de fato, as coisas acontecerem, respeitar o cidadão, respeitar a dona Maria, o seu João, né? A dona Antônia, né? E conversar no bairro e ver as necessidades da população. Investir mais. Precisa investir mais. Legal. Lembrando que nós estamos em março, certo? Dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. Você é uma mulher, liderança, de fibra, guerreira, né? Eu gostaria que você também deixasse um recado para todas as mulheres de Limeira, mas também para todas as mulheres que estão acompanhando aqui o nosso podcast. O que você gostaria de falar para essas mulheres que estão aí lutando, batalhando, né, por um espaço, né, às vezes de uma presidente, chegar em algum local, que tem um sonho e às vezes está ali desanimada, quer desistir? O que você tem para passar para essas pessoas, Ivanice? Olha, é importante a gente lutar pela nossa democracia. E lutando pela nossa democracia, nós estamos lutando na questão da igualdade de oportunidade. A luta da mulher é muito grande, porque nós trabalhamos fora e trabalhamos em casa. Então, é importante não desistir, fazer essa discussão das divisões de tarefa em casa e também lutar, e nós temos uma luta grande pela questão, inclusive, salarial. Sim. Porque existe uma diferença muito grande, gritante, de diferença de salário entre homens e mulheres, e isso é uma luta que a gente é pauta, né? Exatamente. E também a gente sabe que é mais gritante ainda quando se trata das mulheres negras, né? No espaço. O índice é muito mais alto, né? É mais alto ainda. Então, assim, o que eu deixo de recado? Bora pra luta. Não desista. Força, mulherada, que nós somos guerreiras e vencedoras. Já somos vencedoras, né? E que junto nós podemos fazer mais e junto nós vamos conquistar mais. Então, não se cale. Bora pra frente, bora pra luta. Exatamente. Ó, e você que é homem aí, né? Você também pode estar na luta fazendo o seu papel, né? Sendo gentil, né, ajudando em casa, porque às vezes o homem chega em casa, ele trabalha e chega em casa, o que ele vai fazer? Vai jogar videogame, vai assistir uma série, né? Enquanto a mulher chega em casa, ela vai cuidar dos filhos, arrumar a casa, colocar roupa para lavar, fazer a comida. Cuidar do cachorro, do gato. Exatamente. Então, homens, façam o seu papel. Vocês não estão, né, numa hospedagem. Então, vocês estão na sua casa e vocês precisam... Não é hotel. Não é hotel. A casa é obrigação de todos que moram, dos dois, inclusive das crianças. Divisão de tarefa. As crianças também têm que aprender... Eu ajudo em casa. As crianças também têm que aprender de cuidar do seu material de escola, né? Porque não é trabalhar. A criança, ela precisa aprender de ter a sua organização. E aí já cresce um adulto, Ivanice, aprendendo o que é. Esse ensinamento veio da minha mãe. Então, acho que a mãe, os pais, desde criança... Então, quando eu tinha 10 anos, minha mãe precisava trabalhar, era doméstica. Então, ela precisava sair e eu ficava com a minha irmã mais velha. Só que, às vezes, minha irmã ia estudar e eu ficava em casa sozinho. Então, minha mãe, desde pequena, ela me ensinou a cozinhar, né, a fazer as coisas em casa. Então, hoje,
Na minha casa eu lavo, passo, cozinho, né? Então não é algo que, é um favor que eu tô fazendo. É algo que eu aprendi lá na minha infância. Dividir as tarefas, Dividir as né? tarefas, Porque é isso mesmo. não é trabalhar em casa. E é isso que tem que entender. Existe uma diferença. O trabalho infantil e a responsabilidade de dividir as tarefas. Então, às vezes, as pessoas confundem. Uma coisa é você passar uma responsabilidade e já ir aprendendo a se organizar. Exato. Né? Cuidar do seu material de escola, cuidar de tudo. Outra coisa é trabalho infantil, que daí colocar a criança numa situação de vulnerabilidade. E se a gente for entrar nesses debates, a gente vai ficar bastante tempo aqui, né? Mas vamos lá, Ivanice, a gente tem aí, já estamos chegando quase para os nossos finalmente. Eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para falar sobre Limeira, né? O que você gostaria de falar para a gente poder já ir, né, indo para os nossos finalmente aqui. Nós já estamos quase 25 minutos de gravação. Olha, o que eu tenho de recado para nossa Limeira, que hoje eu tenho bastante orgulho, que hoje eu posso dizer que eu sou limeirense. Legal. E que eu sempre ajudei, né, a construir essa cidade, como todo mundo, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, a dona de casa, né, tá lá ajudando, porque quando você está em casa, você trabalha mais do que... Dobrado. Então, a dona de casa, ela tá lá, ela tá ajudando a construir a cidade, porque os seus tá indo trabalhar para ajudar a fomentar, trazer na economia. Então, eu acho que é importante ter maior orgulho de estar como limeirense e nós ajudarmos o desenvolvimento econômico da cidade. Então, é importante a gente ter isso em vista. E eu acho que aí, pensando nos próximos, nos próximos governos, né? Pensar no desenvolvimento da cidade, criar mais condições de trabalho, mais postos de trabalho. Então, e a nossa cidade é linda, Sim, muito bonita, né? Já estive lá, é uma cidade maravilhosa. É uma cidade gostosa, tem bastante espaço para caminhar e precisa investir mais ainda, né? Tem, mas precisa melhorar esses espaços. Então, Ivanice, quero agradecer aqui a sua participação, né? Você vai voltar aqui outras vezes no nosso podcast para falar mais, né? Hoje nossa pauta foi conhecer quem é Ivanice, né? E se deixasse aqui, a gente teria até amanhã para contar a sua história. Até esqueci ainda. Não, tem bastante coisas, né? E eu queria, né? As pessoas que quiserem te encontrar nas redes sociais, onde eles podem te encontrar? Olha, tem minha página, né? É fanpágina que fala? Página, isso, página. Fanpage. Fanpage, não sei falar chique. Ivanice dos Bancários, né? Legal. E tem no Instagram Iva dos Bancários, no Twitter também tá lá. E no Facebook tem Ivanice Silveira Santos. Que é o seu perfil. Que é o meu perfil também. Legal. Então, o pessoal de Limeira, quem quiser conversar... E o meu celular, quem quiser ligar para mim no meu zap, tem o zap, 19988832005. Certo. Pode falar comigo que a gente... Vamos aí para ver o que pode fazer, inclusive também para tomar um café. Exatamente. Então... Vocês viram aí, né? Vocês têm vários canais de comunicação para entrar em contato com a Ivanice. Deixa aqui o nosso agradecimento, Ivanice. Obrigado por você, né, ter vindo até aqui, até a capital, né, participar do nosso podcast. Nós estamos à sua disposição, tá? Então, quero agradecer a todos aqui do No Foco, a Verdade Nua e Crua, com a nossa amiga Ivanice, presidente do Sindicato dos Bancários, lá de Limeira. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu estou bem emocionada, porque toda vez que eu falar um pouquinho de mim, eu fico bem emocionada, porque a gente se reporta ao pai e à mãe, né? E os irmãos, né? São memórias afetivas boas, né? Hoje essa geração se perdeu um pouco isso de ter essa referência dos pais. Eu também, né, sempre busco essa referência. E os jovens que estão nos assistindo, dê valor para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, né? Porque isso é importante, né? Respeite os professores, educadores. E eu tenho uma filha maravilhosa e um marido que participa junto também. Tá certo. Gente, muito obrigado. Até o próximo No Foco, a Verdade Nua e Crua.